Queridos, nós temos que ter essa consciência de que nós não somos candidatos, nós somos eleitos de Deus. Aleluia! Propriedade de Deus, povo adquirido por um preço altíssimo. Aleluia! Glória a Deus! Amados, quero agradecer, quero aqui tecer os meus sinceros agradecimentos ao pastor, à sua amada esposa. Quero dizer que é uma alegria quando somos convidados e é uma honra retornar a casa. E a satisfação maior é saber para onde estamos vindo. Amém? Glória a Deus. Para onde nós estamos vindo. E quero dizer para os irmãos que nós estamos aqui não para cumprir mais uma agenda, mas nós estamos aqui para cumprir o ID de Jesus. Bendito seja o nome dele. Aleluia. A minha alegria, maior alegria é de que Deus é soberano e eu não. Louvado seja ele para sempre. Estamos deveras alegres a retornar a esse lugar. É muito bom. E esse lugar ainda é o melhor lugar para você estar. Você está de parabéns, você é privilegiado. Não tem lugar melhor do que a presença de Deus. Eu costumo dizer que Betel é bom, mas Peniel é melhor. Aleluia! Aleluia! O povo que antecederam a gente que o diga, que tiveram face a face com o Eterno. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, no livro de Lucas, no capítulo 23, do 26 ao 46, estava ali o rei, adorado no seu nascimento, invejado no seu ministério, odiado na sua morte, mas exaltado na sua ressurreição. Aleluia! Então não é de um artista de Hollywood que nós estamos falando. Não é. Nós não estamos falando de artista famoso de Hollywood, porque esses, o tempo passa, chega ao tempo da velhice e tudo que conquistou, o dinheiro não vai pagar a demência, o Alzheimer e muitas vezes o câncer. Não paga. Mas aquele que morreu na cruz, que é o primeiro entre os mortos, esse é Jesus. Esse sim é lembrado até que ele venha. Os outros são esquecidos com o passar do tempo, diz os Salmos. Mas aquele que vive, aquele que vive eternamente vai ser lembrado até que ele venha. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo um tempo complicado, tempo difícil, tempo trabalhoso, tempo de crises versus crises. Mas a notícia boa do céu é que esse livro que nós estamos carregando nos dias que tem culto na igreja é o livro das crises. Quem não passou pelas crises no tempo dos nossos antepassados, aquele povo lá que são os contemporâneos dos profetas, quem não passou por crise? Crise uma atrás da outra. Essa crise que estamos passando aqui, ela é de 1919, é reflexo daquela crise lá. E vai acabar uma e começa a outra. Você sabia disso? Jesus não prometeu que seria só aquele, como é que o pessoal fala, melzinho na chupeta, não foi. Ele não prometeu isso porque o evangelho ele é mais perda do que ganho. Eita! Mas o final é vitória. O final é resposta do céu. O final é uma promessa se cumprindo. E ninguém pode impedir que essa promessa se cumpra. Bendito seja Deus. Aleluia, porque Deus já liberou. Muitas vezes, muitas pessoas correm de um lado para o outro, atrás de promessa, atrás de profeta, atrás não sei de quem, de promessa para lá, para cá. Jesus já liberou, Deus liberou. As mesmas bênçãos de Abraão nos alcançarão.
Queridos, agora nós estamos assim meio que distraídos. Eu costumo dizer para nós termos o maior cuidado para nós não fazermos parte da igreja distraída. Ter muito cuidado para não participar da religião distraída. Meu Deus! Eu não sei se você percebe, mas tem aí uma Babilônia, eu costumo falar isso sempre, travestida de noiva, e tem que ter muito cuidado. É um escândalo após outro, redes sociais, que para mim são redes antissociais muitas vezes. E é um escândalo após outro, e muitas vezes o crente, se não vigiar e não tiver alinhado com Jesus, ele vai se aliançando, queridos. Muito cuidado para não se aliançar com aquele que o Senhor não mandou. Porque é grave, é sério. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque o que Jesus conquistou na cruz, nós não podemos abrir mão. O selo que está sobre a nossa vida, eita, glória a Deus, para o dia da redenção, nós não podemos abrir mão. Queridos, não pode se lançar fora aquilo que com a cruz o Senhor conseguiu por nós. É verdade. Precisamos estar atentos a isso. O Senhor manda nós vigiarmos. Ele não manda orar primeiro, Ele manda vigiar primeiro. Temos que ter muito cuidado, porque o que tem de gente, meu Deus, que hoje está na cama da vitimização, hoje está lançada aí de qualquer jeito, cheio de tantos problemas, depressivos, com problemas versus problemas, porque não tem observado bem a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama, e nós precisamos entender que ainda que nós erramos, mas Ele vai estar pronto para nos perdoar. Muitas vezes achamos que não, pecamos e aí depois nos lançamos por aí de qualquer jeito. Glória a Deus. Eu estou muito preocupada com a questão da igreja, dos jovens, dos adolescentes hoje. A gente anda muito preocupado com a situação, porque jovens estão se aliançando com pessoas na escola, estão se aliançando com pessoas em muitos lugares e hoje estão com problemas sérios. Na minha igreja mesmo, agora mesmo o jovem está a perigo e a gente vai ter que ir, porque remédio de farmácia, médico nenhum não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema dele é aconselhamento, libertação, e palavra, queridos. O aconselhamento nunca pode andar só. Tem que ser aconselhamento e libertação. Senão nós vamos dar um tiro no vazio. E nós estamos precisando, porque os dias são difíceis, são famílias fragmentadas, fragilizadas, que vivem cada dia mais um problema, uma coisa mais complicada que a outra. E Deus está cobrando muito, na sua palavra Ele vai cobrar muito dos que não são bons observadores dessa palavra. E assim as pessoas, os romances, as novelas, os escritores de tudo e qualquer revista por aí, eles escrevem a situação de famílias hoje. Conflitos e mais conflitos dentro de famílias. E essas coisas acontecem, queridos, aí são marcados por feridas que atravessam gerações. São marcados na alma e no corpo, que vai ao longo do tempo atravessando os anos. E chegam em outra geração doentes. E se nós não conseguirmos ajeitar o que passou lá, se nós tivermos conseguido consertar todo o erro lá atrás, vai ter problema lá na frente. Precisamos resolver todos os problemas passados direitinho, para que nós possamos trazer famílias para essa geração, famílias saudáveis, para com certeza conduzir as suas próprias vidas de uma maneira saudável. Porque não está fácil, queridos. A gente que anda muito vê as situações. E eu quero trazer algo aqui da parte de Deus, que está inserido no livro de Salmo 126. Esses dias eu ministrei essa palavra, a Eva estava lá conosco. E eu quero ministrar essa palavra mais uma vez, queridos. Se faz necessário para esse tempo. Quero lhe dizer que quando o pregador repete muitas vezes a palavra, a
mensagem, alguém às vezes pergunta, irmã, por que você repete a mensagem? É porque a igreja repete o pecado. Aí nós precisamos estar atentos para repetir essa mensagem. Porque eu conheci um pastor que passou anos e anos lendo o Salmo 91. Anos e anos lendo o Salmo 91, Salmo 91. E as pessoas começaram a ficar estressadas, sabe como é que é? E aí um certo dia ele chegou para um jovem e perguntou qual era o salmo que ele tinha lido todos os anos. E o rapaz não soube dizer. Então nós precisamos repetir até que Jesus volte. Aleluia, amém? Nós vamos... Hoje eu quero trazer essa mensagem é provisão de Deus no tempo difícil. Salmo 126. Se os irmãos quiserem ficar em pé, fica à vontade, sentados também pode ser. O importante é ler a palavra do Altíssimo. É verdade. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, Salmo 126, eram como os que sonham. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus em algumas outras traduções, seus feixes. O importante é que semeou e trouxe os feixes. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós precisamos entender, queridos, que estes salmos é um cântico de degraus. É um cântico em que, com alegria pelo retorno do cativeiro, eles cantaram, eles ficaram tão alegres que eles pareciam que estavam sonhando. E essas coisas nós precisamos falar. Coisas boas precisam ser faladas. Coisas boas precisam ser proclamadas. Coisas boas precisam ser anunciadas, para que nós possamos absorver e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas para isso é preciso o povo se alinhar com Deus, porque aqui nestes salmos nós vamos entender que este povo foram para o exílio babilônico porque estavam em desobediência com Deus. Havia uma ordenança de Deus. No livro de Levítico, no capítulo 25, Deus estava dando uma ordenança, havia uma ordenação de Deus para o ano sabático, de que esse povo precisava plantar, colher durante 6 anos. Eita! Durante o quê? 6 anos. Eles precisavam plantar, colher, precisavam. Porque quanto mais eles plantavam, mais a terra dava, mais a terra criava. Quanto mais eles estavam lançando a semente, mais essa terra era produtiva. Então, quando eles fizeram isso durante 6 anos, eles ultrapassaram os 7 que era dado por Deus para o descanso da terra. Ou seja, eles desobedeceram uma ordem que não era minha, uma ordem que não era do pastor, uma ordem que não era do prefeito da cidade. Era uma ordem do Eterno de que eles tinham que passar 6 anos plantando, colhendo, se alimentando, mas no 7º ano a terra precisava descansar. E por conta disso, queridos, esse povo pagou um alto preço. Esse povo teve que pagar um preço
que eles sentiram na pele o quanto foi caro. No ano de 597, Deus envia, que com certeza foi permissão de Deus, que Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Em 597 a.C., Nabucodonosor entra em Jerusalém e faz um arrastão. Ele toma tudo que tem pela frente, vai arrastando tudo que ele vê. Ele simplesmente invadiu Jerusalém para tocar terror na cidade de Deus. Porque aquele povo estava em desobediência e Deus queria tratar com eles. Deus queria tratar com Judá e esse povo não tinha entendido. E agora Nabucodonosor invade Jerusalém e faz assim, toca terror de uma forma que assusta todos os moradores de Jerusalém. Em 586, novamente, Nabucodonosor, ele torna a sitiar Jerusalém. Queridos, eles passaram um ano, só para você ter uma ideia o quanto é difícil tocar na menina dos olhos de Deus. Passaram um ano planejando, criando situações, arrumando estratégias para poder invadir e conseguir romper os muros de Jerusalém. Você sabe que as muralhas, os muros de Jerusalém eram altíssimos e era super protegida a cidade. Os muros eram fortíssimos, mas eles tinham os aparelhos tudinho para tentar de todas as formas derrubar os muros. E Nabucodonosor invade, consegue sitiar, faz toda essa programação durante o ano e consegue arrastar tudo que estava no templo. Ele toma todos os utensílios do templo e leva para o seu palácio, para usar nas orgias, nas porcarias das festas dele. Ei! Não foi fácil, mas Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse isso. Na terceira vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, entrou em Jerusalém, ele derrubou tudo e queimou todas as portas, acabou com tudo em Jerusalém, deixou tudo em cinza. E pegou todo aquele judeu, aquele povo, os judeus, pegou todos os executivos da hora, homens lá do templo, dinheiro tinha aqui só vendo as pessoas riquíssimas, que ele ia precisar com certeza no palácio, e levou todo aquele povo cativo no exílio na Babilônia. Glória a Deus! E agora ele destrói o templo de Salomão, estraga tudo, ele faz um estrago que ninguém faria assim tão rápido. Permissão de Deus para que ele fizesse isso, mas só fez com a permissão, porque ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Israel tem dono. Aleluia! Israel tem dono. Não é fácil. Deus permite e aí Nabucodonosor leva esse povo para a Babilônia. E lá estão aquele povo, amargurados, tristes, saíram de Sião, onde tinha fartura de tudo, onde tinha tudo que você possa imaginar. Você já imaginou alguém que tinha tudo, pastor? Tinha tudo, e agora não tinha mais nada. Os cultos que havia em Sião era coisa fantástica, era extraordinário os cultos em Sião. Esse povo vivia algo assim da hora, mas desobedeceram a Deus. E Deus queria tratar, queridos. O cativeiro é somente para tratar. Cativeiro não é para matar, é para tratar. Glória. E agora esse povo se vê no exílio babilônico em terra estranha. Aí alguém diz para aquele povo, lá no livro de Salmo 37, você vai ver que esse povo estava sentado nas margens do rio da Babilônia. Era uma tristeza só, era uma angústia só. Eu acho que ali havia assim uma sinfonia de soluço, choro e tudo aquilo que você imaginar. Eles formavam um coral de tristeza e angústia por saber que tinham saído da sua pátria
da sua terra natal. Sair da sua terra natal sem destino, sem saber se um dia voltaria, não é fácil. As outras nações que deveriam ter saído, com certeza, de outros lugares saíram, não retornaram mais. Mas sobre Israel estava uma promessa. Eita! Oh, meu Deus, sobre o povo judeu estava uma promessa. Eita! Ainda que para eles na Babilônia só restasse nostalgia, só lembrança do passado. Não havia mais nada para se alegrar. Aquele povo não tinha mais como cantar. Alguém dizia: ei, tu não vai cantar mais. Cadê a tua harpa? Não vai mais tocar. A harpa estava pendurada, esquecida. Porque ninguém quer cantar na tristeza, ninguém quer cantar desolado. Cantar em terra estranha não dá para cantar. Aleluia. Ninguém queria. Porque se lembravam dos cultos maravilhosos que havia esse ano. Talvez você está vivendo um cativeiro, eu não sei. Talvez está difícil o vale, o cativeiro, a luta. Mas eu sei que sobre você está uma promessa. Oh, meu Deus! Sobre você está uma promessa e ela vai se cumprir. Você pode até passar pelo deserto, mas vai conseguir sair na frente. Aleluia! Porque quem te prometeu é fiel. Aleluia! Glória a Deus! Você pode até estar passando uma luta que você acha que não vai sobreviver nela, que não vai conseguir sair, se sobressair. Mas você vai entender depois que o tratar de Deus é somente para nos aperfeiçoar. É somente para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para nós podermos passar no vale com força, coragem. Aleluia! Glória. Quando ele começar a te aprovar, tentar aprovar você em alguma coisa, ou provar você, você pode entender que ele está te preparando para passar nas águas turvas do Jordão. Aleluia! Oh, meu Deus! E sair do outro lado cantando vitória. Eita! Mas para esse povo, queridos, eles saíram e estavam no cativeiro. Só que quando tudo isso acontece, Nabucodonosor mantém esse povo prisioneiro lá. Até que um dia ele resolve, Deus faz isso porque Deus é Deus. Não adianta ir contra, porque eu costumo dizer que a matemática de Deus é diferente da do homem, a multiplicação também. Eita! É tudo diferente, a medicina, tudo de Deus é diferente da do homem. Então ele faz como ele quer. E no capítulo 2 a gente vai ver que eles pedem para que Deus, ele diz: então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico. E eles diziam entre as nações, as pessoas diziam, quando esse povo foram liberados, porque agora Nabucodonosor sai de cena, e agora Deus envia um homem chamado Ciro II, que era Nabucodonosor II, e agora Ciro II entra em ação, que é o meu ungido, está lá no livro de Isaías capítulo 45. Como é que você não vai entender um rei daquele terrível que ele era, e Deus chama ele de meu ungido, meu servo. Oh, meu Deus, é porque Deus faz como ele quer. Aleluia, Deus vai fazer. Ninguém pode pedir quando Deus vai agir. Aleluia. Eita, meu Deus, a maré pode vir, as ondas podem ser gigantes, vai vir o transtorno, vai vir os obstáculos, vai vir tudo. Mas Deus vai dizer: agora é hora de eu entrar em ação. Quando ninguém mais pode fazer, quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Quando os discípulos veem uma grande tempestade, o mar bravio, o mar descontrolado, as coisas, as ondas jogando o barco para lá, jogando o barco para o outro lado, esses homens ficam descontrolados também, começam a desesperar. Mas havia algo, deixa eu te falar, tem algo na tua vida que faz com que a porta se abra, tem algo na tua vida que faz com que o vento pare, cesse, o mar se acalme. Eita!
Jesus na proa dele dormindo. Oh meu Deus, o mestre estava dormindo. Mas eu ainda fico mais seguro com o mestre dormindo ali do que 12 homens de pouca fé. Aí tem algo em você, e tinha algo naqueles homens, que na verdade o que chamou a atenção, o que levantou Jesus, o que com certeza despertou Jesus não foi o mar bravio. O que despertou Jesus não foi o balançar do barco. O que despertou Jesus não foi os ventos a 240 por hora. O que despertou Jesus foi clamor. Foi clamor. Foi clamor. Você está pronto para clamar? Foi o clamor dos homens. Mestre, não se te dá que morramos. Então é o clamor. Você tem uma arma que pode chamar a atenção de que pode chamar a atenção de Jesus. Oh meu Deus! Essa é uma questão de fé, de entendimento. E agora Deus envia Ciro dentro da Babilônia, tira Nabucodonosor e envia Ciro. E a primeira, eita meu Deus! E a primeira coisa que Ciro faz quando entra na Babilônia é levantar a mão. Eu acredito. Eu acredito. Aquele homem tem um edito já escrito, já está tudo pronto, o edito do Ciro. Não tinha quem pudesse mudar isso. E ele levanta a mão e disse: aonde está o povo judeu que está aqui há 70 anos? Soltem esse povo, deixem ir para que eles construam o templo em Jerusalém. Oh meu Deus! Estava lá Ezequiel, Jeremias, estava Neemias, estava aquela turma toda lá. Precisavam voltar para poder construir um novo templo, que é a glória da segunda casa ia ser bem maior, vai ser bem maior. Eu costumo dizer que é a glória da última casa. Eita, Nova Jerusalém que descerá do céu. Oh meu Deus! E muito em breve estaremos nela para viver com o Senhor. Aleluia! E quando Ciro diz: chama esse povo, solta esse povo, eu imagino eles cutucando um ao outro. Meu Deus, será que estamos sonhando? Se for sonho, deixa nós sonhar. Não nos belisque, deixa sonhar. Aleluia. Porque é muito bom, é muito bom. E quando eles retornam do cativeiro, eles vêm como os que sonham. A boca se enche de riso. Ei! E as nações que tanto humilhou o povo judeu, as nações que foram tropeço na vida do povo judeu, aquele povo tiveram que reconhecer e dizer: ei, grandes coisas fez o Senhor por eles. Ei, os teus inimigos vão ter que ver, vão ter que sentir, vão ter que abrir a boca e dizer: grandes coisas fez o Senhor nessa igreja. Aleluia! Vai ter que reconhecer, porque você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia! Você é o escolhido dele. Oh, aleluia! E quando eles voltam, que as pessoas reconhecem que eles estão felizes porque estavam retornando a Sião. Oh meu Deus! Era como um sonho mesmo, parecia ser como um sonho. E agora esse povo, eles dizem no capítulo 4: faze-nos voltar outra vez ao Senhor, como as correntes, faze-nos voltar outra vez do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou seja, das correntes do Negueb, em outras traduções. Oh meu Deus! O Negueb era o deserto. O Negueb era um deserto em que ficava afastado um pouco. E esse deserto era uma coisa incrível. Tinha tempo em que as águas desciam, o gelo lá da ponta dos picos lá, eles desciam, descongelavam, e as águas desciam em avalanche. Eita! Oh meu Deus! É por isso que eles estavam falando
bênçãos literalmente são liberadas. Eita! As bênçãos até então estavam retidas, mas quando o Negueb vai descongelando, ei, as bênçãos vão sendo liberadas. O filho vai voltar, o filho drogado vai deixar as drogas, o marido bêbado não vai mais beber, ei, a filha que não te obedece dentro de casa, ela vai te obedecer, porque as correntes do Negueb descongelou e as bênçãos foram liberadas. Aleluia! Você vai receber aquilo que está lá nos altos, os papéis que nunca foi liberado de lá, porque as correntes do Negueb estão descongelando. Deus vai trazer provisão para casa, os celeiros vão estar abastecidos, a despensa não vai mais faltar. Eita! Aleluia! É só você ter fé, queridos. E a fé não precisa ser muita coisa, ela precisa ser como um grão de mostarda. Não é igual a um grão, é como um grão. Porque como um grão de mostarda, um grãozinho daquele plantado, a árvore é frondosa, é uma coisa assim, fora do comum. Então essa fé precisa ser assim. Dilata ela, pede a Deus para dilatar essa fé, pede a Deus para aumentar, como foi aquele pai daquele menino lá, que se lançava no fogo e nas águas. Ei, pede a Deus para aumentar a tua pouca fé, porque o milagre vai. Eita, porque o milagre vai chegar. Ei, aleluia, aleluia. Seja fiel ao Senhor, seja fiel a Deus. Você quer crescer na tua vida profissional, obedeça. Quer crescer dentro da igreja, obedece o pastor. Quer crescer no teu ministério, obedece. Você quer crescer, obedece. Aleluia. Porque esse povo só foram para tratar no cativeiro porque desobedeceu. Aleluia, mas foi tremendo o retorno. Aleluia. Glória a Deus. Então as correntes do Negueb descongelando é bênção, sem dúvida que vai chegar. Aleluia. E no capítulo 5, a palavra de Deus diz: os que semeiam com lágrimas, aliás, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Oh meu Deus! Os que semeiam o que, irmãos? A semente, não é isso? Ei! Nós não podemos engolir a semente. A semente precisa ser plantada. Plante no reino de Deus. Lance a semente. Senão você não vai ter com o que se alimentar depois. A semente precisa ser lançada. Não barganhe com Jesus. Lance a semente. Com certeza tem retorno. Oh meu Deus! Essa é uma questão de lógica. Não engula a semente porque não tem o que colher. Essa semente vai ser lançada, e os que semeiam com lágrimas, ele vai indo, vai caminhando e vai semeando, vai caminhando e vai semeando, vai caminhando, não para e semeia. E enquanto semeia, você vai entendendo que ela vai ficando plantada, ela vai dar um fruto, ela vai dar uma coisa boa. O importante é que você vai, mesmo que vai capengando, vai cansado, vai, mas vai. E vai levando. Aqui está dizendo, aqueles que levam. Vai levando, leva. Vai, se arrasta. Faz como os soldados que mesmo depois de morto ainda pode até se arrastar antes de dar o último suspiro. Mas vai dar certo. Leve a semente preciosa, queridos. Porque com certeza voltará trazendo os seus. Pode ir com sangue derramando, mas no retorno é glória, no retorno é resposta, no retorno voltando, os céus estão se abrindo. Aleluia! No retorno os céus estão te dando bons resultados. Eita, meu Deus, que o Senhor abra os tesouros dele nessa palavra na tua vida. Aleluia. É porque tem gente que acha que crente não pode ser rico e pobre. Eu posso ser rico e ser salvo. Eu posso ser rico e ser salvo. Tem gente que pensa que não.
E enquanto a gente pensa assim, né, fica nesse pensamento, você não vai a lugar nenhum. E quando você fica só dizendo, mas eu não posso, que eu sou crente, eu não posso. Pode sim, quem diz que não? Desde que você lance a semente, não segure. Se você reter a semente, o dono da seara vai dar e vai chegar. Queridos, é tempo de nós abrirmos o entendimento e saber o que Jesus falou. O problema da igreja, nosso problema, é que nós estamos esperando. Sabia disso? Os discípulos estão lá, aí o mestre chega, o mestre olha, os discípulos estão lá e diz assim, eita mestre, já falta 2 meses para a colheita. Aí o mestre diz, porém, não é assim não. Jesus olha e diz, os campos já brancos estão. E a igreja está esperando o quê? O nosso problema é esperar. O mestre está dizendo, já está pronto, já a colheita tem que ser feita agora, já. Os campos já brancos estão. Eita, meu Deus! Mesmo que a palavra esteja falando de colheitas de vidas, mas é tempo de ir atrás. É tempo de irmos, queridos. Nós estamos envolvidos com tantas coisas. E Jesus, eu vou dizer para você, Jesus era tão gente, cuidava tanto de gente, se preocupava tanto com gente, que ele teve que ser beijado no meio de gente para saber que era ele. Alguém beijou ele no meio do povo para saber que ele era o Cristo. Estava no meio de gente, fazendo coisas para gente, cuidando de gente. Eita, meu Deus! Eita! Então nós temos que nos preocupar com gente, querido. Sabe o que aconteceu? Abri aqui um parênteses e contar um testemunho. Esse dia eu sofri um acidente. Eu bati em um agente penitenciário. O carrozão dele lindão e minha motinha, oh Jesus. Ele entrou na 5 e eu fui na 3. Rua 5 e rua 3. E foi choque. Não tinha como impedir, não teve como parar. É acidente. Acidente já está dizendo, é acidente. E foi pancadão. E eu fico no chão, ele corre lá na jugular, tá tudo no lugar direitinho, não teve problema. Ele disse, menos mal, não bateu a cabeça. Eu disse, não, beleza. E eu até então estava tranquila. Aí levanta, ele pergunta, vai para o hospital? Quer ir para o hospital? Eu digo, nada. Vou não, que lá vai ser só aquele transtorno, fica esperando, fica aquela coisa, fica chato. Aí ele foi e disse, bom, mas você não quer ir? Aí eu fiquei sentada numa calçada, esperando o menino retornar. E a moto não saiu mais do lugar. Ela ficou igual um anzol. Ela simplesmente empenou coluna, balança, como é o nome daquela da frente, bengala, tudo, empenou tudo, não saiu mais para nada. E o meu menino chega no aeroporto, no carro, e pega a moto e tenta virar ela lá de todo jeito. Mas um amigo dele e consegue arrastar a moto para casa, arrastando, e eu saí dirigindo. Saí dirigindo depois de acidentada. Só que, filha, quando eu cheguei em casa, eu fui dirigindo o carro, porque ele levou a moto. Quando eu cheguei em casa, pastor do céu, 20 minutinhos depois, eu quase morro de dor. A canela aqui embaixo, dor está inchada. Aqui tem um osão bem que custou, faz bem mais de mês. E aqui, eu gastei umas 3 geladeiras de gelo. E a minha costela, hoje eu não consigo dormir, deitada assim. Eu durmo mais de lado, às vezes sentada na cama, e dói. E já fiz tudo, já tive um monte de coisa. Então, aonde eu quero chegar? Eu passei uns 20 dias sem ir para a igreja, sei lá quantos dias, nesse negócio, sem respirando aquele negócio incomodando, eu sempre poder sentar muito tempo no banco. Aí eu ia passando assim, a irmã disse assim, oi mãe, e aí? Como é que você tá? E eu fui dizer assim, tô bem, irmã, agora eu tô bem, assim, porque... Irmã, você não sabe que eu fui acidentada, não? Ela foi disse, eu não sei dessas coisas. E o que é que nós estamos fazendo na igreja? Se eu não sei que o meu pastor foi acidentado, eu não corri para ir ver a situação. Se eu não sei que o meu irmão levou uma pancada, sei lá onde, e eu não estou lá para ajudar. Ei, o que é que eu estou fazendo na igreja? Porque Jesus, se você for olhar Jesus em todos os lugares que ele estava, tinha multidões, mas com carência. Igual o SUS, a lotérica.
Na lotérica tem alguém correndo agoniado, ligeiro para sacar o dinheiro, não sei, né, pastor? Lá no SUS tem alguém ligeiro, preocupado com não sei o que, um sintoma, não sei do que. Em todos os lugares que Jesus estava, tinha pessoas carentes, precisando, multidões e multidões. E uma palavra só liberada. Ele só liberava uma palavra. Jesus nunca orou em multidões. Ele liberava a palavra, o indivíduo andava, o coxo ia correndo, o cego via, o outro saía, o leproso saía sarado. Ei! Todos saíam com o seu milagre, todo mundo alegre, todo mundo ia para suas casas e Jesus ia para o monte orar. Eita! Porque tinha cuidado de gente. E a mulher disse que não sabia de negócio nenhum, sabe que o cristão está doente. Com 20 e tantos dias, com foto em rede social, tiraram a foto eu lá no chão caída e botaram no grupo. Eu digo, meu Deus do céu. Então nós estamos fazendo o quê? Tem pessoas que dão a vida na igreja com a boca escancarada, cheia de esperando a morte chegar e não sabem nem por que está lá. Aí eu fiquei assim, eu digo, não, beleza, tá. Valeu, Deus abençoe a senhora. Então, queridos, nós precisamos entender que Jesus, ele está preocupado com gente. Ele não está preocupado em fazer muitas coisas. Que hoje ele está mais preocupado com blindex, coisa, tanta coisa. Eu sei que tem que cuidar bem da casa do Senhor. Mas a ponto de esquecer das vidas? Não. De forma alguma, queridos. Nós temos que fazer isso, cuidar de pessoas. É o que mais Jesus fez. Quando Jesus sai, que ele chega na cidade de Cafarnaum, quando ele vai passando a cidade, que ele sai assim, ele vê um cego. Eita, meu Deus. Gente, Jesus é fora de... Eu ainda acredito, pastor, que se Jesus não tivesse feito nenhum milagre, ele continuava sendo uma pessoa mais intrigante da terra, que já pisou na terra. Porque é impressionante. Ele vê o cego, a Bíblia diz, e ele vê um homem, um cego. Aí os discípulos, que é eu, nós, chega lá e diz, ei mestre, quem foi que pecou? Foi a mãe dele ou o pai dele para que ele ficasse assim? Olha só. O problema é que nós estamos preocupados em ver os defeitos. Primeiro nós vemos os defeitos. Estamos doidos para descobrir o defeito. E Jesus já está pronto para operar. Eita! Oh! E Jesus já está pronto para operar o milagre. Porque o milagre, queridos, se faz necessário, principalmente nessa geração doente. A geração mais doente que já pôde existir foi essa. Tanto da mente como da alma, do corpo. Você não faz ideia quantas pessoas almáticas tem dentro da igreja. Talvez você faz porque você está nessa luta todos os dias. Joelhos dobrados, joelhos fincados no chão. Falar em joelhos fincados no chão. A rainha Elizabeth, ela tinha mais medo dos joelhos de John Wesley fincados no chão do que todo o exército da França em pé, pronto, com arma, pronto para guerrear. Oh meu Deus, quanto vale a oração! Eita! Então nós precisamos estar atentos, queridos, a tudo que acontece em nossa volta. Porque chega uma hora em que nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados. Essas pessoas, eles estavam com certeza sendo cobrados por aquilo que eles tinham vacilado, tinham errado. E no capítulo 6, para fechar, parou? E no capítulo 6, ele vai dizer assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, isso nós falamos, né? Chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. No 5 ele vai dizer que semeia, né, com lágrima. E depois ele vai dizer que é andando, chorando. Nós precisamos fazer isso sempre. Esses dias me perguntaram assim, amada, por que não está se vendo mais milagres no meio do povo de Deus? Não está mais se vendo milagres. Aí eu fui e disse, é porque a igreja está muito ativa. A igreja está ativa demais, né? Ativa demais, uma atividade demais, intimidade de menos. Eita! Intimidade de menos, é por isso que não se vê mais milagres. Eita! Abraão não tinha recebido um título daquele, queridos, se ele não fosse íntimo de Deus. Na Bíblia, pastor, você não vai ver em outro lugar alguém chamar um homem
amigo de Deus. Você vai ver o discípulo mais amado, João, aquela turma lá, mas amigo de Deus, pai de multidões das nações, é Abraão. Mas veja o relacionamento, oh meu Deus, veja o relacionamento que Abraão tinha com o pai, com Deus. Eita, quando o povo, aqueles 3 varões chegam na casa de Abraão para cumprir a promessa de Isaac, oh meu Deus, é tremendo demais, queridos. Quando os 3 varões chegam, não sei se vocês percebem que Abraão vai cumprimentá-los, e no meio disso ele diz, Senhor, ele chama Senhor. A teofania de Deus estava no ambiente. A teofania de Deus chegou naquela, oh meu Deus. Eu não sei se você entendeu. E quando isso acontece, quando ele chama esse povo, Abraão não vai fazer de jeito nenhum, nenhum sacrifício. Pastor, Abraão não vai montar nenhuma tenda, mas Abraão faz uma coisa que eu e você precisa fazer sempre. Abraão puxa uma mesa. Oh meu Deus. Mesa é sinal de comunhão, queridos. Mesa é sinal de comunhão. Ele puxa uma mesa, amado, e senta com os 3 varões, e ali está aquela coalhada que só Abraão tinha, e aquelas, como é o nome? As tâmaras. Eu tenho certeza que as tâmaras estavam sobre a mesa. Ei, intimidade com Deus leva um povo desse a se arrepender. Aleluia. Intimidade com Deus faz com que os judeus, esse povo, reconheçam que pecou contra Deus e precisava voltar. Porque quando eles desobedeceram no 7º ano fazendo aquilo lá, Deus contabilizou os anos todos e contabilizou o que estava perdendo, que não estava certo. E por conta disso, trancafiou o povo 70 anos. Nós ficamos 2 anos de pandemia, já gritamos para todo lado, botamos as mãos na cabeça, foi para todo lado, era um negócio na cara, era pano, não sei de onde, tanta coisa. São 2 anos. Esse povo viveu 70 anos isolado do restante do mundo. Mas quando saiu sorrindo. Quando saiu sorrindo, saiu cheio de vida, cheio de Deus, sabendo que estava voltando para a sua terra natal, sabendo que estava voltando da onde eles tinham saído e achava que nunca mais voltaria. Quando esse povo chega em Sião é festa, oh meu Deus. Quando esse povo chega em Sião é só festa, é festa para todo lado. E você vai ver que Neemias e Esdras se reúnem com aquele povo todo, se reúne todo mundo e vai fazer aquele movimento, chama o povo ali para fazer o movimento da inauguração, para ver o negócio do templo. Você sabe quanto tempo Neemias Esdras lá leu a palavra? 6 horas de relógio. Oh meu Deus, 6 horas de relógio, 6 horas de pura alegria. Ei, e não era eloquente, derrubando pancada para todo lado, não era não. Era lendo a palavra com muito amor, com muita propriedade, com muito afinco, com vontade, sabendo que ali Deus estava cumprindo a promessa. E o choro foi tão, eu acredito que chorou todo mundo, chorou gente demais, que a lágrima rolou, mostrando que Deus estava se lembrando do opróbrio daquele povo. Eita! Deus estava se lembrando do opróbrio daquele povo. Hoje nós ficamos 1h30 no culto e já fica, meu Deus, o relógio, meu Deus, o relógio. Tem que ter cuidado com isso, querido. Nós precisamos ter mais tempo para Deus. Porque quanto mais intimidade com Ele, mais realidade você vai ter, mais profundidade na palavra. Esses dias eu vi uma pessoa dizer, eu não sei se o pastor concorda, eu não sei, fiquei assim, alguém disse que Jesus, ele tinha a mente profunda e falava raso. Eu achei estranho, porque eu fui pesquisar a palavra raso, eu só não olhei no hebraico, no grego, mas eu fui olhar a palavra raso, é tudo aquilo que não é nada profundo. Raso, superficial e tudo. Eu disse, não, Jesus não era assim não. Já ia dizer assim, Jesus falou pouco, Paulo falou pouco, mas falaram profundo. Disseram tudo que tinha que dizer. Eita! Porque eu entendi o que Jesus falou. Aleluia. Se você entender o que Jesus falou, Satanás não vai te roubar. Satanás não vai te roubar. Peça clareza para esse tempo, porque vai precisar. Peça clareza. Porque Deus vai se lembrar dessa nação. Eu creio ainda. Que Deus vai se lembrar da nação. Fique de pé.
Aleluia, vamos cantar, me ajude com o celular. Deus está no controle da tua, da minha, da nossa vida. Deus nunca deixou o Israel dele abandonado. Nós somos hoje o Israel espiritual, né? Do Senhor. Mas Ele não vai te deixar no vento. Não vai deixar você no vento. Me ajuda aí. Você vai conseguir ir além. Porque o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz em 2 Pedro, acho que é 2 Pedro, que fiel é o que prometeu. Vai acontecer. Ainda que os homens não queiram, que ninguém queira, mas Deus vai fazer acontecer. Aleluia! Tem celular para me ajudar? Pode voltar aí na vez. Aleluia! Vai ver se tem mais foto.